Como ocorrem o contraditório e a cognição jurisdicional numa liquidação de sentença? É igual uma ação de cobrança comum, uma ação de conhecimento? É igual uma ação de execução? Como é que se dá cognição e contraditório na liquidação? É o que eu vou responder para vocês no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Denis Madeira, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom, como é que ocorre a cognição jurisdicional e o contraditório na liquidação de sentença? Essa é uma dúvida que muitos de vocês podem ter. Saber o seguinte, como é que eu exerço o contraditório? Como é que eu faço a petição? Qual que é, vou usar uma expressão que eu uso muito no mestrado, qual que é o eixo linguístico da minha argumentação? Como é que eu argumento numa liquidação? O que é discutido? Em torno de que gira o contraditório? Essa é uma dúvida que muitos podem ter, né? E com razão. Por quê? Porque se a gente pensar, a gente tem uma fase de conhecimento, depois você vai ter, se você tiver uma sentença líquida, uma fase de liquidação de sentença e depois uma fase executiva que se chama cumprimento de sentença. Então, se vocês pensarem bem, nós podemos ter 3 fases nos mesmos autos, né? Uma fase procedimental de conhecimento, depois uma fase de liquidação de sentença, depois uma fase de cumprimento de sentença. Cada uma tem características próprias, o contraditório não é exercido de forma igual e nem os temas que são debatidos em cada uma dessas fases é igual. Quando eu falo de cognição jurisdicional, quero dizer o seguinte, essa atividade de análise de provas e argumentos, que tanto advogados, né, exercem as partes, que é a tese que eu defendo, como também o juiz, também na hora de julgar, ele também realiza essa atividade cognitiva de análise de provas e argumentos para decidir. Essa atividade cognitiva, ela tem um objetivo, uma função, né? Uma razão de ser. Eu quero dizer o seguinte, quando você está na fase de conhecimento, o objetivo, a cognição, se volta para a análise de provas e argumentos, para ao final julgar, fazer o tal do acertamento da lide, ou como dizia Francesco Carnelutti, a justa composição da lide, dizer quem tem razão e quem não tem, ou quem tem direito ou não ao bem da vida que está sendo discutido na fase de conhecimento. Então, é em torno disso que gira o contraditório e é em torno disso que gira a cognição. É por isso que as partes estão lá discutindo essa questão de saber quem tem direito ao bem da vida e o juiz decide sobre isso também, quem tem direito ao bem da vida. Mas uma vez que o julgador prolata uma sentença ilíquida, você vai ter uma segunda fase, que é a fase de liquidação de sentença. E aí o meu receio é o seguinte, se advogados e advogadas despreparados ou despreparadas tecnicamente, comecem a querer rediscutir algo que foi discutido na fase de conhecimento. Então, dizendo, por exemplo, o seguinte, vamos imaginar, aquele velho exemplo que eu tenho usado muito aqui nos vídeos. A mineradora rompeu a barragem e prejudicou muita gente. As pessoas ajuizaram uma ação contra a mineradora e a sentença foi líquida. Na liquidação vai se apurar o dano que esse rompimento da barragem causou às pessoas. Bom, nessa liquidação de sentença, qual que é o perigo? Do advogado da mineradora querer rediscutir a lide, dizendo que não tem que pagar nada, que a mineradora não foi culpada pelo rompimento da barragem, quer dizer, vai rediscutir um tema que foi discutido na fase de conhecimento. E a mineradora, por exemplo, perdeu. Então não cabe a mineradora chegar na fase de liquidação de sentença e rediscutir a lide. Rediscutir algo que já foi decidido e que já houve preclusão sobre esse tema. Não se pode rediscutir mais sobre esse assunto. Então na liquidação de sentença, existe contraditório? Sim, existe. A liquidação de sentença é uma fase cognitiva também, é de conhecimento. Só que é um conhecimento, é uma cognição que não gira mais em torno de quem tem ou não tem direito ao bem da vida, porque isso já foi pré-acertado pelo título executivo, pela sentença ilíquida que foi prolatada. O que vai ser discutido na liquidação de sentença é apenas o valor. Então você pode exercer o contraditório e a cognição na liquidação de sentença? Sim, existe contraditório e cognição. Mas é um contraditório e cognição que gira apenas em torno do objeto liquidação, apenas em torno do valor. Então, por exemplo, a mineradora pode discutir uma nota fiscal que foi juntada, em que, por exemplo, o fazendeiro disse que ele perdeu um trator. Aí ele junta uma nota fiscal com um valor exorbitante.
né, que não corresponde ao valor daquele trator que foi danificado, por exemplo. Então ele pode querer rediscutir a questão do valor do trator. Pode discutir, por exemplo, que ele não tinha aquela quantidade de animais que ele alega ter, ou coisa do tipo. E o contrário também, né? Lógico, o fazendeiro que foi prejudicado pelo rompimento da barragem pode dizer, não, o valor que a mineradora está me oferecendo é um valor irrisório, não foi só isso, não foi só este meu prejuízo. Meu prejuízo foi maior. Então, quer dizer, você vai ter o contraditório e a cognição não em torno do bem da vida e da lide, porque isso já foi discutido na fase de conhecimento, mas em torno dos valores. Por quê? A liquidação de sentença serve para isso, para se apurar o valor, para liquidar a sentença que é ilíquida, para apurar o quantum de beato, o quanto devido. Ok? Então, como que se dá o contraditório e a cognição na liquidação de sentença? Se dá em torno do valor, do quantum de beato, para que se chegue à liquidação da sentença. Ok? É defeso rediscutir a lide. E isso eu também não estou tirando da minha mente, não. O próprio Código de Processo Civil, felizmente, aponta expressamente isso. Quer ver? Veja só. Parágrafo 4º do artigo 509. Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Ou seja, parece claríssimo. Quando fala que é defeso rediscutir de novo a lide, ele quer dizer o seguinte, olha, na fase de conhecimento se discute quem tem razão e quem não tem, quem tem direito ao bem da vida ou não tem. Por exemplo, nesse caso da mineradora que eu dei, saber se a pessoa tem direito ou não tem direito à indenização, se a mineradora atuou com culpa ou não, se ela é responsável pelo acidente ou não. Bom, essa é uma questão. Chegou na fase de liquidação de sentença, discute-se apenas o valor, não se rediscute a lide. Quando terminar a fase de liquidação de sentença e iniciar o cumprimento de sentença, que é uma fase executiva, aí já não tem essa discussão nem do quantum e nem sobre o bem da vida em si, a lide em si. Já se parte para um procedimento satisfativo, já se invade o patrimônio, por exemplo, da mineradora que foi condenada e se faz uma execução forçada, né, desse valor, para penhorar bens da empresa, etc., e buscar a satisfação. Então, cada fase tem um objetivo. A primeira fase de conhecimento é o acertamento da lide, dizer quem tem razão e quem não tem. A segunda fase se apura o valor. E na terceira fase, que é o cumprimento de sentença, efetivamente se busca a satisfação, né? Receber o dinheiro, por exemplo, da indenização. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima.